Oiê, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Bom, nós estamos aqui para o nosso segundo dia da primeira temporada do Discipulado. Lembrando a cada um de vocês que todos os nossos temas e conteúdos desses vídeos têm referência desse livrinho aqui, chamado Lição da Escola Sabatina dos Jovens, e que tem como tema Fundamentos do Discipulado. Como sempre, eu vou deixar na descrição de todos esses vídeos da primeira e segunda temporada o link para você acessar gratuitamente aí na palma da sua mão no celular virtual essa lição para você acompanhar o conteúdo do vídeo e também o link da onde você pode comprar para você que gosta de pegar, de ter em mãos para grifar e escrever as suas resoluções. Bom, o nosso tema de hoje é o alvo do discipulado. E aí, o que você acha que é o alvo do discipulado? Será que o discipulado tem um alvo? E se ele tiver, qual é esse alvo? Será que Cristo falou isso? Bom, primeiramente, nós vamos recorrer à Bíblia. E lá em João, no capítulo 13, nos versículos 34 e 35, nós encontramos o seguinte: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Queridos, guardem esse versículo no coração. Se vocês desejam realmente ser discípulos verdadeiros de Cristo, vocês precisam sempre estar com esse versículo no coração, na mente, gravados. E eu vou te explicar ao longo desse vídeo por quê. Bom, o primeiro de tudo é que nós, humanos, nós imitamos outros comportamentos de outras pessoas. Nós imitamos o que nos é observado. O que nós observamos, nós naturalmente queremos imitar. Como uma criança, né? Uma criança, um bebê, pelo exemplo de seus pais, de amigos, de familiares próximos, eles começam a imitá-los, né? Toda criança a gente vê imitando algo ou alguém. E é por isso, porque nós como humanos, nós tendemos a imitar as outras pessoas. E não imitar somente as pessoas, mas imitar tudo que gira ao nosso redor. E eu te pergunto, será que na caminhada cristã, será que como discípulos e verdadeiros cristãos, nós também precisamos e devemos imitar alguém? Ou será que não, que é errado? Então, vamos entender isso, né? Bom, nós devemos imitar alguém. E esse alguém é Cristo. Cristo já deixou o seu exemplo, sabendo que nós, como humanos, imitamos alguém. E ele deixou o seu exemplo para que nós o imitemos também. Ser discípulo de Cristo é deixar a nossa identidade. A nossa identidade como humanos deve ser jogada fora. E nós, como verdadeiros cristãos e discípulos de Cristo, nós devemos mudar essa identidade que até então nós tínhamos. Jesus, ele implantou o método do discipulado, né? E isso a gente vai ver, vai comprovar em toda essa série, essa primeira e segunda temporada dessa série do discipulado, né? E o alvo do discipulado é o quê? O alvo do discipulado é se parecer com Cristo. O alvo do discipulado é ser semelhante a Ele em atos, em palavras, em pensamentos, em tudo, né? Então, nós temos como alvo, como discípulos, o nosso alvo é e sempre deverá ser nos parecer mais e mais com Cristo a cada dia. Bom, Jesus ensinou que os seus discípulos, eles devem ser conhecidos pelo amor. Nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, nós devemos, por onde nós formos, por onde nós passarmos, sermos conhecidos por termos um amor. E que tipo de amor é esse? Um amor altruísta. E o que é um amor altruísta? Um amor altruísta é que nem um bebê com a sua mãe.
né? O bebê ainda não fala, não conhece a sua mãe, mas ele já ama de fato desde que nasce, e assim também vice-versa. O amor altruísta é aquele que dá sem querer receber em troca, aquele que dá sem intenção de receber de volta. E o cristão, ele deve negar-se a si mesmo, ele deve renunciar ao seu próprio eu, renunciar às suas próprias vontades, para seguir as vontades de Cristo, seguir Cristo somente. E Jesus, ele nos chama para sermos pescadores de gente, assim como ele chamou a Pedro e aos outros discípulos, né? O relacionamento com Deus, a cada tempo que nós vamos passando com Ele, nós vamos nos transformando. E não por forças de homens, não por nossa força, não por nossa vontade, mas porque Cristo nos transforma a partir do relacionamento que nós vamos tendo com Ele, né? O discipulado, ele requer um processo. E que tipo de processo é esse? É crescer. E crescer em quê? Em caráter parecido, semelhante ao de Cristo, né? Ser discípulo é carregar uma grande responsabilidade de ter o caráter como o de Cristo. Ter o caráter semelhante ao de Cristo. O discipulado, gente, ele implica a renúncia de tudo que já passou, do nosso passado, a renúncia das nossas vontades, a renúncia de nós mesmos a Cristo, né? Discipulado, ele também implica em conquistar outras pessoas para Cristo e os envolver no chamado. Em que chamado? Do discipulado. É o que eu expliquei para vocês ontem. Como discípulos, nós temos a responsabilidade de discipular efetivamente uma pessoa até que ela cresça na caminhada cristã, para que então ela perceba esse grande chamado que Cristo nos deu, e então queira discipular outro, e esse outro vai discipular outro, e assim vai continuar um ciclo, um processo, né? E aí entra a questão do compromisso interno com o compromisso externo, né? Quem participa de uma igreja vê que muitas vezes os membros, né, ficam aí em dúvida, em controvérsia. Por quê? Porque uns acham, né, de um lado nós temos membros que a missão ela tem que ser somente externa, né? Aqui na igreja nós já temos os membros, então nós temos que focar no externo da igreja, no externo, no ao redor aqui, para conquistar mais pessoas. E outras que acham que não deve focar no externo, mas sim no interno, porque os membros também precisam de ajuda, precisam de conforto. Gente, nenhum desses lados estão corretos. Não é o extremo que leva à conformidade, à perfeição. Ou seja, nem o externo, nem só o externo, nem só o interno está certo. Esse processo, esse compromisso. Então, nós não devemos nos compromissar só com o externo, só em conquistar pessoas para Cristo fora da igreja, ou nos preocupar só com o interno, só em cuidar dos que já estão ali. Não. Um alimenta o outro. Se nós cuidamos do nosso interno, da nossa igreja, dos nossos membros que já estão na igreja, nós vamos querer cuidar dos membros que estão fora. E assim acontece vice-versa. Um ajuda o outro, um alimenta o outro. Ou seja, não existe uma edificação da igreja, que seria o lado interno, sem uma evangelização eficaz, que seria o lado externo. E assim é vice-versa. Não pode ocorrer uma edificação da igreja sem um evangelismo fora dela. E não pode ocorrer um evangelismo fora dela se os que já estão dentro dela não são edificados já, né? Então, o discipulado, gente, ele é um processo contínuo. Um discipula outro, que vai discipular outro, e assim vai. É um ciclo. E o discipulado, gente, ele começa antes do batismo, no preparo para o batismo, nos estudos bíblicos, na explicação de coisas da Bíblia, antes da pessoa batizar. Depois ele prossegue, depois do batismo,
e assim leva o discípulo a se tornar cada dia mais parecido com Cristo, né? Então, o discipulado, gente, ele é um processo. Entendam isso de fato e nós vamos bater nessa tecla quantas vezes for preciso. O discipulado não é só antes de entrar na igreja, não é só antes de batizar. O discipulado é contínuo, o discipulado é depois que a pessoa se batisma até ela se firmar na fé. Por favor, entendam isso. Muitas vezes, algumas pessoas são batizadas e daí são deixadas de lado. Não, o discipulado, gente, o discípulo verdadeiro de Cristo, ele cuida antes, cuida após e cuida durante, até que a pessoa esteja firme nos caminhos de Deus. Bom, e como todos os vídeos aqui, nós temos um comentário de Ellen White em algum dos seus livros sobre o discipulado. E o comentário de hoje é o seguinte, está lá no livro Parábolas de Jesus, na página 354. E o comentário diz o seguinte: quanto mais alguém se esforça para explicar a palavra de Deus a outros, com amor pelas pessoas, mais clara ela se tornará para ele próprio. Ou seja, quanto mais eu tento explicar para você que está daí, mais eu vou ter conhecimento, né? Com mais amor que eu te explico, mais eu que vou ganhar. Então, ser discípulo é isso, é se abnegar para explicar ao outro. E no fim, é você quem aprende mais. Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem agora com o trecho da nossa música tema, reflitam nela. E até amanhã, até o próximo vídeo.